Bom, o Bovespa ontem fez um movimento de tentativa de perder o fundo, não conseguiu, tá? Ele veio, chegou a atingir aqui, veio lá embaixo e depois recuperou e ainda terminou o dia positivo, levemente positivo em 0,3. Então houve a tentativa de perda dessa região de fundo anterior, que também é a região de suporte dada por aquele início aqui, ó, pela abertura desse candle e por esse fundo aqui. Então essa região que está pintadinha já ali, ó, é uma região de suporte. Observa que ele vem na região de suporte e sobe. Algumas pessoas vão falar assim: Campos, por que você comprou aqui ontem? Então estava caindo tão forte, tão forte, tão forte. Você comprou, Campos. Por que você comprou? Porque você é maluco? Não, eu não comprei porque eu sou maluco. Assim como eu não vendi o dólar porque eu sou doido. Tá? Eu vendi porque eu tenho uma metodologia testada, comprovada. São anos fazendo isso, galera. Não é um troço que eu comecei semana passada, fiz um cursinho com o caboclo ali. Aí o cara me disse, ó, faz isso aqui, utiliza o indicador XYZ e quando ele passar dessa linha, ou cruzar com isso aqui, ou ele fizer uma sombra na montanha e aparecer uma cruz no canto, aí você faz isso. Não, não tem nada dessas frescuras, nada dessas maluquices. Tal. É uma coisa muito simples. Você vai e opera um negócio que já é operável há cento e tantos anos e você faz aquilo que você faz todo dia. Na hora que o troço estava caindo, chegou na região de suporte. O que você faz na região de suporte? Compra. Ah, mas podia ter caído mais. É, eu poderia ter perdido dinheiro. Simples assim. Você está no mercado, cara. Você não tem nenhuma chance de operar e não ter perda. Zero. Sua chance de não ter perda. Zero. É simples dessa forma. Você vai perder dinheiro. Tá? É uma questão de tempo. O que importa é que quando você ganha mais do que você perde. E quando você perde o menos possível. Mas desde que você ganhe mais do que você perca, tá tudo bem. Tá? E não só que seja ganhe mais do que perca. Porque você não pode ser assim, um dia eu ganho muito, outro dia eu ganho pouco. Tá? Não. Desde que eu ganhe mais do que eu perca e os meus ganhos sejam em maior quantidade do que eu perco. Isso não é necessário, mas ajuda. Principalmente do ponto de vista psicológico. Então, foi esse o motivo. Tá? Do ponto de vista de swing trade, foi no day trade de ontem. No swing trade, o que está acontecendo? Nós estamos testando um fundo, subimos e agora voltamos para testar esse fundo de novo. Tá? Isso é um fundo reflexo. Fundos reflexos podem se resolver de três formas, basicamente. Claro, Campos, você vai falar que pode ser branco, amarelo e azul. Cara, eu vou falar o que é a realidade. A resolução de um fundo reflexo ele se dá ou pela formação de um pivô de baixa e a continuidade do movimento anterior de baixa, certo? E aí o troço, ó, vai embora. Eu não sei porque o YouTube está me dizendo que é uma ótima hora para eu colocar um anúncio. Vocês querem um anúncio? Porque de onde ele tirou essa simpática ideia? Não vou botar um anúncio para vocês, tá bem? E aí, então ele pode se resolver com um pivô de baixa, dando continuidade à tendência anterior. Ele pode romper aqui a parte de cima e com isso ele forma um fundo duplo, né, ao romper aqui em cima, indo para cima. Tá? Ou ele pode começar a resolver numa congestão. Tá? Em geral, esse movimento aqui acontece após três pernadas de baixa. Aqui, forçando a mão, houve três pernadas de baixa, mas tem que forçar um pouquinho, tá? Por quê? Porque não é aquela Brastemp, aquela coisa bicha que você fala assim: "Ai, meu Deus, como era bonito, como era grande, como era simpático". Aqui tem uma pernada de baixa, aqui tem uma outra pernada de baixa e aqui tem uma terceira pernada de baixa. Tá? Mas é mequetrefe, né? Você observa que essas pernadas, elas tinham que ser um pouco maiores. Não pode ser essa coisinha michuruca aqui, três candlezinhos para dois subidas. Então, forçando um pouco a mão, tem três tendências de baixa. Três tendências? Não, três movimentos de baixa. Depois de três movimentos de baixa, resolve-se geralmente num movimento de two leg 10 bars, tá? Que na verdade esses 10 pode ser até 20. Então resolve de 10 a 20 barras na lateralidade em duas pernas. Já temos aqui as duas pernas, pá e pá, e temos 10, quase 10 barras. Hoje é a 10ª barra. Então, em teoria, hoje resolve esse pepino. Tá? Entre hoje e os próximos 10 dias. Né? Pode ser até 20 barras. Normalmente são 10, 12, por aí é o número mais perto de 10 que de 20. Para resolver esse pepino. Se não resolver, lateralidade. Tá? Pô, mas então você torceu para Santo Antônio,
Você rezou, né? Para Santo Antônio, São Pedro e São José. Quanto mais você rezar, melhor, né, meu filho? Um deles capaz de te ouvir. Mas não é isso, não. Na verdade, é porque isso aqui é a forma como se desenvolve esse processo. Tá? Como vai ser, não sabemos. Dado que já é a terceira vez que está testando essa região de suporte aqui, ele começa a ficar forte. Observa que houve todos esses testes aqui atrás, um teste, dois testes, ontem terceiro teste. Isso começa a dar força no suporte. Quanto mais vezes um suporte é testado, mais forte ele fica. Então começa a ficar com uma carinha de que vai ser difícil romper para baixo. Ainda é a tendência, tá? Ainda não acabou a tendência de baixo. Mas começa a ficar um pouco mais difícil de a gente apostar muito poderosamente nessa queda aqui. Certo? Aqui não tem um Power Breakdown. Power Breakdown, os candles precisam ficar assim, ó, bem lateralizados. Isso aqui não está bem lateralizado, portanto não configura o setup. Bom, olhando lá os Small Caps, que o índice subiu 0,32 e os Small Caps caiu 1. Tá? Caiu 1 e perdeu o suporte na média de 200, tal conforme nós já esperávamos que fosse acontecer. Nós até comentamos sobre isso no sábado, em que quando chega numa média assim, um suporte muito forte, o troço tem que dar uma paulada para cima. Pum! Ele não fez isso, ele foi, voltou e ficou aqui, ó. Ele está aqui rebolando em volta disso. Quando isso acontece, geralmente perde o suporte. É muito comum isso acontecer. Perdeu o suporte, observe que esse é um dado que não está no gráfico, tá bem? Cara, o troço não desiste de me mandar botar anúncio para vocês. Vocês querem anúncio? Fala aí que vocês querem anúncio, eu boto anúncio. Mas uma coisa que é extra gráfico é informação do ponto de vista macroeconômico, mas que pode ser útil no pensamento de vocês é o seguinte. Dado o elevado endividamento das empresas no Brasil em geral, dado que ninguém contava 2 anos atrás que a taxa de juros ia aumentar por 5 em 6 meses. Tá? Ninguém esperava por aquilo. E muitas empresas foram pegas numa contramão desgraçada no seu endividamento. Tá? Então o pessoal foi pego mesmo de calças curtas. Boa parte dessas empresas são empresas pequenas, ou melhor, elas não são pequenas, elas estão nos small caps. São empresas de menor porte frente às gigantes do mercado. E essas empresas, também por serem menores, elas têm menos facilidade para refazer suas dívidas. Você pega uma Petrobras, é mais fácil ela negociar, ou uma Vale, ou, porra, você pega uma empresa como essas empresas grandes, e elas têm mais facilidades. Por quê? Porque quem tem mais dinheiro tem mais facilidades. Pega uma empresa razoavelmente pequena, ainda que esteja dentro do índice, e ela tem mais dificuldade, tem menos caixa, tem menos patrimônio, tem menos coisas para oferecer em garantia, tudo isso. E essas empresas aqui estão sofrendo por essa parte do endividamento. Tanto é assim que o índice de small caps, ao contrário do índice Bovespa, não saiu dessa congestão ainda. O Bovespa saiu da congestão, agora está lentamente se aproximando na direção dela, mas os small caps não conseguiu sair disso aqui. Se você observar, os small caps, desde 2021, ele não recuperou seu preço original. Quem entrou no mercado em 2021, no início, não vou nem botar aqui no máximo não, mas quem entrou no mercado no início de 2021, pós-crash, né? O cara tá, e botou o dinheiro aqui nas empresas dos small caps, o cara tá perdendo 25% em 3 anos. Tá? 3 anos já, 3 anos rodados. É muita coisa para perder em 3 anos, fora a inflação, porque nesse tempo aqui teve inflação, a inflação foi alta. Então o cara tem em perda nominal 25%, em perda real muito mais. E se você olhar a mesma coisa no índice, né, vamos fazer aqui no índice, o cara entrando na mesma fase em 2021, entrando em janeiro de 2021, onde é que está aqui? Mais ou menos aqui assim, ó. O cara já saiu do imbróglio, onde ele estava, durante ele ficou um tempão, né, e que ele esteve perdendo um tempão, e agora ele consegue ganhar 6,6%. É ridiculamente pouco para alguém que está no mercado há 3 anos, e isso é o ganho nominal. O ganho real ou melhor, não há ganho nominal. Desculpa, não há ganho real. Por quê? Porque esse ganho de 6,4 é nominal. Em ganho real, ele está perdendo. Teve inflação desse ano e desse ano. E que foram muito maiores que 6%, somando tudo isso aí. Portanto, aqui também tem perda.
Mas a perda foi muito menor do que no small caps. E isso tem uma razão, que é justamente o endividamento dessas empresas. Certo? A retirada de capital estrangeiro dos diversos índices aconteceu e vem acontecendo. Teve um recorde no ano passado de entrada de capital, mas com o lance lá da política monetária dos Estados Unidos não ter ficado assim tão claro como que todo mundo estava achando que ia cair, né? Que ia cair tão rápido quanto subiu. Pois é, não vai. E aí esse capital chegou e foi embora. E de onde ele foi embora e de onde ele vem saindo, principalmente daqui, das empresas small caps. E isso justifica o comportamento ruim do gráfico. Interessa para o grafista? Nem um pouco. Mas alguns de vocês podem estar curiosos a respeito do assunto. Para o grafista, o que interessa é que o gráfico perdeu o suporte, tinha venda aqui. Para falar a verdade, já tinha venda desde aqui de trás, né, galera? A gente falou isso até babar. Falei isso, sei lá, umas 100 vezes para vocês, no mínimo. Quem não vendeu aqui, podia ter vendido aqui. Mas que era venda, que isso aqui era um cenário vendedor, topo de congestão, venda tal. E aí, quem quiser aproveitar, aproveita. Quem não quiser, não aproveita. Mas pelo menos saiba que as informações estão aí, disponíveis para vocês todos os dias. E aí, o meio da congestão, ó, tá chegando. O meio da congestão é essa linha tracejadinha em vermelho. É o alvo primário dessa queda. E depois tentar trazer aqui para baixo. É obrigatório que faça isso? Não. Muitas vezes, não é raro. Perder um suporte e o candle imediatamente seguinte ser um candle de porrada para cima. Isso acontece, então tem sempre que ficar ligado nisso. Mas a perda dessa mínima é venda e eu não contaria com esse candle de porrada para cima, não. Tá? Não contaria mesmo. Nesse cenário aqui, eu vejo chegar aqui, já vinha falando para vocês, né, desde aqui de trás, que vinha chegar aqui e aí depois para tentar buscar lá embaixo. Então tá aí o Small Caps. WSP Foot, ontem não fez nada, um inside bar, tá? O mercado ficou de lado. Temos aqui uma movimentação de alta, continua sendo uma movimentação de alta. O rompimento desse inside bar para cima indicaria que a gente continuar o movimento de subida, tá bem? Então tá perto lá da máxima histórica, está chegando, mas o movimento ainda é de subida, com tudo isso aqui, sempre ensejando movimentos de alta, tá bem? O dólar ontem fez um belíssimo, mas que lindo trade, tá? Que lindo, lindo, lindo trade. O dólar vem confuso, conforme a gente vem falando há muito tempo. Para swing trade está difícil. Mas, para day trade, não. Para day trade ele está, assim, um maná. Ah, Campos, mas você fala que day trade é muito difícil. Falo e afirmo e digo, não façam. Não façam porque o risco é gigante. E vou mostrar para vocês porque o risco é gigante. Mas, para quem é experiente de mercado, 2, 3, 4 anos de mercado, e entende do assunto, foi um maná. Tá? Isso aqui é a máxima do contrato anterior, é uma resistência máxima dada por esse topo aqui. Ó. Portanto, essa linha não pega aquelas outras lá de trás. Por acaso está pegando, mas não é ali. O que me interessa é essa. E aí, chega na máxima do contrato anterior, que entra uma pressão vendedora violenta. Mas ele abriu em gap, tentou fechar e foi até a máxima do contrato anterior e depois entregou a paçoca. Tá? Daqui, no swing trade, o que tem? No swing trade não tem nada. Pelo contrário, está no topo da congestão, seria pensar em perder a mínima da congestão não, a mínima do candle, e operar para o outro lado. Dureza, né? Olha o tamanho do candle anterior e querer operar isso aqui não vai ser assim aquela moleza. Mas dentro de uma congestão é isso que você faz. Por isso é tão difícil operar congestões, porque você geralmente está operando contra movimentos fortes anteriores. Mas é o sinal, tá? Se perder aqui a mínima, isso é uma congestão, é tentar operar para trazer pelo menos até aqui ou aqui embaixo. Ponto. Então isso é para swing trade. Tem trade de swing trade comprado? Não. Primeiro está na máxima do contrato anterior, que, como eu falei, é a resistência. Segundo, tem a média de 200 caindo aqui igual um tijolo. E a média de 200 para o dólar é eficiente. Portanto, fiquem muito ligados nisso. Tá? Eu não faria trade comprado no dólar até ele fechar acima da média de 200. E aí sim, aí eu poderia pensar em comprar. Até lá, não tem trade comprado, na minha opinião, do lado swing trade do dólar. Poderá ter vendido. No day trade, tá? No day trade, o trade foi esse aqui. Tá? Isso aqui é o dia anterior, né? Isso aqui é anteontem. Ou melhor, sexta. E aí abre em gap de alta.
Abre em gap de alta, você está esperando o movimento altista. Desce, vem até a média de 20, média de 9 e tal. Faz o movimento e supera a máxima. Então, o cara comprou. Comprou, tá comprado, tá comprado, tá comprado, tá comprado. Aqui, assim, tinha uma resistência. Tá? Aí o cara poderia ter saído ali, né? Ou espera. Espera, 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 espera. Aqui tem um setup específico. Setup específico acionado. Pum! Aí aqui, ó, barra de ignição. Esta aqui é a hora que o cara se arrebenta no dólar. Porque o cara vai operar comprado ali. Rompeu a máxima daquela barra grande. E eu aposto, mas eu aposto que teve gente pra cacete, pessoa física, que fez compra aqui. Nessa superação. Aposto isso. Tá? Até aposto porque eu vendi para eles. Teve uma liquidez enorme nessa hora aqui. Então, por ignorância do que é operar dólar, o cara se machuca. E aí o troço veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo. E o que é essa linha aqui? É justamente a máxima do contrato anterior que eu tinha apontado. Dólar é um ativo real, gente. Ele existe. Você bota a mão nele. Pensa assim, ações da Petrobras, você bota a mão nela? Não, não tem mais, não tem. Você pode ir lá na Petrobras e falar assim, eu sou sócio, eu tenho uma ação da Petrobras, ou tenho 100 ações da Petrobras. Me dá uma cadeira aí que é minha, sou sócio dessa cadeira, me dá a cadeira. Né? Eu sou dono da cadeira, é minha? Não pode. Mas você pode chegar, dólar, eu sou dono de dólar, pode. Então você entra num canto e fala assim, me dá dólar, eu quero te dar dólar. Não conheço esse contrato aqui, mas é assim que funciona. Tá? Então isso aqui ó, deu um trade lindo, lindo, lindo. Petro. Com todo o mercado caindo, Petro ainda conseguiu subir. Depois, observa que o mercado tinha forçado para baixo, ela não caiu. Depois ela tentou subir e aí veio a força vendedora e não conseguiu. Tá? Isso aqui não é um inside bar por uma nesguinha, mas o princípio é o mesmo. O ativo vem subindo, continua subindo, é subidor, sim. Agora está encontrando um nível de resistência. Lembre-se, isso aqui é a máxima histórica do gráfico ajustado do ativo. Então, estamos em região de máxima histórica. Pensar, quero comprar. Para comprar agora, compadre, só fechar aqui acima disso aqui. Ó. Se passar daquilo ali, aí você continua comprando. Eu já ficaria um pouco mais reticente, a distância aqui já começa a ficar um pouco razoável. Não é grande, mas é razoável. Então, não é o melhor cenário comprador. Eu esperaria aqui uma correção, até a média de 9, ou até tentar esse topo aqui, ó. E aí, para tentar voltar ao zigue-zague ascendente. Mas o cenário continua sendo ascendente, ó, continua sendo isso, com uma correção esperada pelos próximos tempos. Tá? É expectável uma correção. Então, quem está pensando em manter para longo prazo não deve puxar stop, senão você vai sair do seu trade à toa. Quem está fazendo swing trade é aconselhável puxar stop. Por quê? Porque senão você vai deixar dinheiro em cima da mesa e quando você for sair daqui a alguns dias, o troço pode estar aqui embaixo. Então, a correção pode ser lateralizada, esperando a média chegar, ou ela pode vir na direção da média, que é o mais comum, e antes de tentar fazer um novo zigue-zague ascendente, que poderá vir a acontecer. Mas o cenário é ascendente. Vale, tá uma desgraça, para quem está comprado, né? Para quem está vendido, tá uma beleza. Tá? Vinha caindo forte, isso aqui era aquilo que a gente falou dos small caps, tem que encostar na média e dar uma paulada para longe, aqui deu, lá não. Fez isso, voltou, começou a saracotear perto da média, perdeu a média, acionou venda, e aqui está só cenário vendedor. Vale tem tudo para vir buscar aqui essa região aqui embaixo, em torno de 62, 63 reais. Tá? A região de fundo aqui, ó, dessa gigantesca congestão onde ela vinha e vem. Tá? E vem. Mas para quem não está posicionado, comprado, teve venda. Para quem não está posicionado ainda, tem venda. E todas as tendências são tendência primária, secundária e terciária de baixa. Todo e qualquer sinal de venda você quer vender o ativo. O ativo é vendedor. Você pode fazer isso através de opções, tem aqui. Você pode fazer isso através de contratos futuros de Vale. Você pode fazer através da ação de Vale. Você tem 200 formas de operar Vale. Tá? Mas todas elas indicam o lado vendedor. Você não tem que estar pensando em comprar Vale, exceto se você quiser comprar por valor. Aí algumas pessoas vão pensar, eu quero comprar Vale por valor. Por quê? Porque eu acho que ela vale mais do que o preço que estão pagando. A relação de preço-valor não está adequada, e sendo inadequada, eu quero começar a comprar valor e não preço. E aí o pessoal vai começar a fazer compras aqui, para esse pessoal.
tá? Já começou a chegar a hora. Abaixo de 67, 66 é a hora que o pessoal vai começar a fazer as contas. A Vale, até onde eu sei, não liberou ainda o balanço do quarto trimestre, para a gente poder fazer já um novo valuation, mas deve estar para sair. Se não saiu, né, esses últimos 2 dias, posso ter ficado de fora, mas está para sair. E aí, quando sair, eu vou refazer o valuation, que dava o preço dela lá em cima. Pode ser que isso tenha caído alguma coisa. Não imagino que tenha caído absurdamente, mas alguma coisa pode ter caído. E aí também justificaria o pessoal estar esperando um pouquinho mais para comprar. Certo? Mas aqui o cenário é francamente vendedor.